Bom dia, leitor, leitora. Vamos falar um pouquinho sobre indicações de leitura para esse mês de outubro, para o mês das bruxas. Então eu separei alguns livros aqui, livros de terror, e eu vou começar fazendo uma recomendação de um clássico que, na minha opinião, é um dos melhores livros já escritos sobre esse tema. Eu estou falando desse livro aqui, Drácula. É um romance epistolar, é uma obra-prima. E quem não leu ainda, eu recomendo que leia esse livro. Ah, mas é só um livro de vampiro e eu já assisti aos filmes. Não teve nenhum filme que foi feito até hoje que faça jus a esse livro aqui. Então, por favor, leia o livro. Não tem como a gente falar de terror sem falar do mestre do terror, né? Sem falar do Stephen King. E aí eu separei 3 livros dele aqui. Separei 3 livros que eu gosto, mas tem muitos outros, tem várias opções. Então vamos começar pelo livro mais sanguíneo dele, que é esse, O Cemitério. Excelente livro. Depois, por um que está no meu top 3 dos livros dele, e muita gente acha a melhor obra dele, que é esse It, a Coisa. Essa edição que eu tenho, ela está em 2 volumes. E esse da biblioteca King, Trocas Macabras. Né? Esse livro aqui é um livro bem interessante, de um tema bastante interessante, e é um livro bem perturbador. E aí, passando para o pai, vamos para o filho, Joe Hill com Nosferatu. Na minha opinião, esse aqui é o melhor livro dele. Né? Eu não vi a adaptação que foi feita para a TV, mas o livro realmente é excelente. E para terminar as recomendações dos livros da família, nós vamos para a mãe, com Pequenas Realidades, esse livro da Tabitha King, da esposa do Stephen. É um livro também bastante perturbador. Quem não conhece, recomendo a leitura. Ela tem, se não me engano, acho que 2 ou 3 livros só traduzidos aqui no Brasil, mas a obra dela é bem maior do que isso. Um outro livro que eu gostei bastante, também edição da Dark Side, é esse aqui, Gótico Mexicano. Essa edição aqui está belíssima e o livro é muito bom. A Rainha do Crime não poderia deixar de escrever alguma coisa nessa temática também, e dela nós temos aqui A Noite das Bruxas. Aí alguém poderia dizer, ah, mas eu assisti o filme é ruim. Realmente é. O filme não tem nada a ver com esse livro aqui. Por favor, leia o livro. Vamos passar um pouquinho para autores nacionais de terror. Eu poderia citar aqui o Rafael Montes, mas os livros dele, o pessoal comenta o tempo todo. Eu adoro os livros dele são muito bons. Qualquer livro dele que eu indicaria aqui, ele estaria bem representado. Mas eu preferi indicar aqui o César Bravo, com esse VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue. Excelente livro. E esse outro livro dele aqui, 1618, igualmente excelente. Esse autor aqui criou algumas cidades no interior de São Paulo, e ali, nesse microcosmos, ele tem um monte de coisas bizarras acontecendo o tempo todo em vários livros dele. Um outro autor nacional muito bom também, que escreveu, que na minha opinião é uma obra-prima, é esse Roberto Denser com Colapso. É um livro pós-apocalíptico e é sensacional. Mais uma indicação de terror, um livro que eu quase não vejo comentado por aqui, mas muito bom. Esse, O Silêncio da Casa Fria. Para quem gostou de Entrevista com o Vampiro, tanto o filme quanto a série, ou para quem já leu os livros dessa série, eu tenho da mesma autora aqui para indicar esse, A Hora das Bruxas. Muito bom. De todas as indicações minhas, o livro mais diferente aqui, no que tange a terror, é esse Casa de Folhas,
que nós temos aqui nesse livro? Nesse livro nós temos uma casa onde um cômodo da casa que não aparece na planta, que não aparece em lugar nenhum, e você não consegue, olhando a casa por fora, imaginar onde é que está aquilo. A hora que você entra nele, ele é infinito, as pessoas se perdem lá dentro, e é ali que o terror começa. Então, para quem quer ler um terror bem diferente, fica essa dica aqui de Casa de Folhas. Para quem gostou do Henry James com A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, nós temos os dois títulos aqui no Brasil. Recomendo ler, se não conhece ainda, Shirley Jackson. Estou com 2 livros dela aqui, Assombração da Casa da Colina e Sempre Vivemos no Castelo. Excelente escritora que agora está sendo redescoberta. Para quem quer contos de terror, nós temos essa coletânea aqui, feita pelo argentino Alberto Manguel, Contos de Horror do século XIX. Então, aqui também só tem coisa boa. Essa coleção listrada da Companhia das Letras só tem coisa boa. Tudo que eu mostrei para vocês até agora eu já li. E agora eu quero fazer a indicação de um outro autor que ele tem uma série de 6 livros conhecidas como Livros de Sangue. Eu já li os 6 primeiros e o 4º livro dessa série, que é esse aqui, eu vou ler agora nesse mês de outubro. Para quem conhece o universo desse Clive Barker, os contos dele são bem parecidos com o que a gente vê nos outros livros dele e nos filmes que são baseados nas obras dele. É um autor excelente que faz um terror também bastante sanguíneo, bastante visceral. Então esse 4º volume eu ainda não li, como não li o 5º e o 6º, mas esse aqui eu vou ler em outubro desse ano. E você, leitor, leitora, pretende ler alguma coisa de terror esse mês? Coloque aqui nos comentários e uma excelente leitura a todos e a todas.